Muito boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite nesta segunda-feira, dia 11 de novembro de 2024. Nosso programa, O Homem Espírita. O Homem Espírita de número, vamos ver aqui, de número 18. Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. 11 de novembro de 2024, o programa O Homem Espírita de número 18. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus aqui presente conosco, gratidão aos nossos mentores, aos nossos irmãos queridos mentores, coordenadores desse projeto, nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse projeto. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão aos nossos anjos guardiões, gratidão a todos os irmãos que foram conduzidos até aqui, a esse momento, convidados para estarem aqui conosco, desencarnados e encarnados. Gratidão por você que nos acompanha aí presencialmente, através aqui do canal da Associação Espírita Caritas. Gratidão a todos vocês que estão conosco, gratidão por mais um programa, gratidão por mais uma segunda-feira, 21 horas, O Homem Espírita. Graças a Deus. Muito bem, estamos aqui desenvolvendo no programa O Homem Espírita, projeto de evangelização aqui da Associação Espírita Caritas. Comigo, César de Aquino, trabalhador aqui da Associação Espírita Caritas, estamos desenvolvendo os estudos em torno do Livro dos Espíritos, fazendo a leitura comentada das perguntas e respostas contidas aqui no Livro dos Espíritos. Primeiro livro de trabalho das obras básicas de Allan Kardec, Primeiro livro que compõe as obras básicas de Allan Kardec, que fundamentam toda a doutrina espírita para nós. Não é assim? Começaremos hoje o capítulo 2. Objetivo da encarnação. Encarnação dos espíritos. Um tema muito interessante, tema que nos traz mais informações em torno desse assunto que precisa de ser para nós sempre o foco das nossas atenções, reconhecermos que nós somos espíritos milenares, espíritos imortais. Quando nós desencarnamos, o que fica é a matéria, o que fica é o corpo, o que fica é esse invólucro fisiológico que fica para a Terra, e se decompõe. Nós permanecemos, nós continuamos do lado de lá, na nossa pátria espiritual, continuamos do outro lado, no mundo dos espíritos, e damos continuidade, e continuamos o nosso processo evolutivo, Não é só através da encarnação, não é só através do objeto aqui da nossa experiência de vida que nós trabalhamos o nosso desenvolvimento intelectual, moral, o nosso desenvolvimento espiritual. Depois que nós seguimos em frente, nós continuamos a desenvolvermos. Não é assim? Por que a gente encarna então? Nós vamos ver aqui hoje. Qual é o objetivo da encarnação? Não poderíamos ficar só lá do outro lado? Não poderíamos ficar lá só no mundo espiritual? Desenvolvendo, frequentando lá a escola, frequentando lá as salas de orientação, frequentando o trabalho espiritual?
Não, nós precisamos de vir aqui para o planeta Terra ou irmos para outros orbes, irmos para outros planetas, irmos para outros lugares. Vai depender do nosso nível de desenvolvimento, não é? Então nós, que somos considerados ainda no processo evolutivo, considerados como espíritos impuros, nós temos que vir aqui para o planeta Terra. E por que para o planeta Terra? Por que nós estamos aqui, no planeta Terra, no país Brasil, no estado de Minas Gerais, nós aqui no nosso caso, né, na cidade de Passos, eu aqui com o César de Aquino, vocês aí, né, cada um de vocês na sua história de vida. Por quê? Por que nós precisamos de estar aqui? Porque nós ainda considerados como espíritos impuros, precisamos de vir para poder espiarmos as nossas construções, espiarmos as nossas experiências de vida, não é? E passarmos pelas provas de adiantamento. Então, cada situação daquela que nós passamos em nossa vida, nós estamos passando ou por expiações ou por provas. Para quê? Para o adiantamento. Para então adiantarmos na evolução espiritual. Passarmos de espíritos impuros, de bons espíritos e de bons espíritos para espíritos puros. São 3 classes dividida em 10, né? Em 10, como é que chama? Vamos olhar aqui que eu esqueci. Dividido em 3 ordens, né? Separado em 3 ordens de classificação, e dessas 3 ordens divididas em 10 classes de evolução espiritual. Então nós estamos nesse processo evolutivo, né? Então, de maneira geral, para que a encarnação? Para que nós possamos, então, exercitar aqui essa nossa condição material, por meio das relações humanas, a nossa desenvoltura, né? Então vamos lá. Pergunta 132 do nosso mestre Allan Kardec. Pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então ele foi categórico, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta dos espíritos codificadores: Deus a impôs a eles com o objetivo de os fazer chegar à perfeição. Então, é um processo evolutivo para alcançar a perfeição. Sim, todos nós alcançaremos a perfeição. Todos nós. Todos nós alcançaremos a perfeição em um determinado momento da nossa evolução. Nós estamos caminhando para lá. Para alguns, é uma expiação. Para outros, é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Olha só. Devem suportar. Então viemos aqui para o mundo encarnatório, viemos aqui para o mundo de expiações e provas, viemos aqui para o educandário, planeta Terra, considerado o educandário, para que nós possamos suportar as vicissitudes, suportar as condições hostis aqui do planeta Terra.
para que a gente possa suportar essas condições, suportar essas mazelas, vencermos as nossas paixões. Então nós vimos para suportá-las. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação. Olha que coisa interessante. Olha que detalhe interessante. Primeiro objetivo, suportar as vicissitudes. Primeiro objetivo, suportar as vicissitudes. Segundo objetivo, colocar o espírito em condições de suportar. Olha só que interessante. Colocar o espírito em condições de suportar a obra. Ou seja, nos aprimorarmos. Como é que nós conseguimos suportar alguma coisa? Como é que nós conseguimos vencer uma dificuldade? Aprendendo a respeito daquela dificuldade. Como é que você consegue construir algo na sua vida? Aprendendo a construção. Como é que você consegue vencer uma determinada dificuldade? Desenvolvendo novas habilidades, novas competências. Como é que você aprende uma profissão? Estudando por ela. Como é que você consegue se tornar um médico, um engenheiro, um advogado, um administrador de empresas, um enfermeiro, um técnico, um elétrico, um eletricista? Como é que você consegue? Estudando a respeito daquela matéria, daquela disciplina. Como é que você consegue ser um matemático? Estudando a respeito de matemática. Como é que você consegue se tornar um físico? Estudando a respeito de física. Como é que você consegue vencer as provas do vestibular? Estudando as disciplinas que caem ali no vestibular. Então, a encarnação nos apresenta aqui dois objetivos. Primeiro objetivo, suportar as vicissitudes, suportar as mazelas, suportar as más paixões. E o segundo objetivo, nos colocar nós, os espíritos, em condições de trabalhar na obra da criação, na obra do nosso Pai Maior, na obra do nosso Deus. Para realizá-la é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para executar aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. De tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Comentário do Allan Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, em sua sabedoria, quis que por essa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. Pergunta 133. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnação? Todos são criados simples e ignorantes. Todos. Olha só essa generalização. Interessante, né? Essa resposta. Interessante essa generalização. Todos. Inclusive também os anjos. Todos.
Inclusive Gabriel, todos. Inclusive Miguel, todos. Todos. Inclusive os arcanjos, os serafins, todos. Todos. Todos começaram simples e ignorantes e passaram pelo processo evolutivo. Ou seja, esse processo, esse adiantamento, ele não está somente no nosso momento de vida. Não é? Nós erroneamente, nós acreditamos que os anjos já nascem anjos. Não é? É como hoje em dia, alguns dos nossos filhos, alguns dos adolescentes, alguns dos jovens, algumas das crianças acharem que o leite nasce na caixinha. Não é? Que a carne de frango nasce no congelador. Não é? Que o arroz não precisou de ser plantado, que o milho não precisou de ser plantado, que só existe carne de McDonald's. Não é? Alguns acham isso, né? Alguns né? Faz parte da existência deles, né? Muitos não conseguiram frequentar, né? Essas novas gerações, por exemplo, não passaram pela nossa geração, por exemplo, que aprendeu o esforço das coisas. Essa geração nova não aprendeu esse esforço das coisas, não é? Acredita que tudo, né, pode ser feito na air fryer. Não é? Não é assim que a gente né, pega o carro, entra no drive-thru e o sanduíche já está pronto. Não é assim? Muitos acreditam que quando nós entramos no drive-thru, o sanduíche já está pronto. Não é assim? E não é. Então, olha só, essa generalização ela é muito importante. Todos são criados simples e ignorantes. Então, nós, eu e você, nossos pais, nossos avós, bisavós, travós, trasvós, né? Os santos, os anjos, todos, os serafins, os arcanjos, Deus. Aliás, perdão. Deus não. Deus é o princípio de tudo, né? Mas os Cristos, né? Eu queria dizer isso. Os Cristos, né? Que é a mais alta evolução da espiritualidade, né? Jesus era um Cristo, não é assim? É o mais alto ponto da evolução. Acima, né, dos espíritos puros tem os Cristos, não é assim? Então todos são criados simples e ignorantes. Instruem-se nas suas lutas e tribulações da vida corporal. Instruem-se. Instruem-se. Nas lutas e tribulações. Nas cartas de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, fala muito das tribulações. Por meio das tribulações nós seremos justificados na fé. Então, ao vencermos as nossas tribulações com fé, com coragem, nós seremos justificados por Deus, pela graça do Pai, né? Deus, que é justo, não poderia fazer a alguns felizes sem dificuldade e sem trabalho, e por conseguinte sem mérito. Então qual é o nosso mérito, né? O nosso mérito para o adiantamento é vencermos as lutas, suportarmos as vicissitudes, as más paixões, suportar as más paixões, nos colocarmos, não é? Nesse aprendizado, aprendermos a ter as condições para suportar a obra, trabalharmos na obra do Mestre, na obra da criação,
vencermos as lutas, vencermos as tribulações. Dessa forma, pelo esforço, não é? Muito principalmente pelos nossos pensamentos, pelo meu esforço, não o esforço do trabalho, mas o esforço principalmente da forma que nós pensamos, nós conseguimos então o nosso adiantamento. É o mérito, né? O adiantamento é o mérito desse nosso avanço. É muito importante. 133A. Mas, então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem? Se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal. Pergunta danada essa do Kardec, né? Kardec insistiu, né? Kardec é um cientista, ele insiste. Não é assim? Você que está me acompanhando aí, o que você acha dessa pergunta do Kardec? Kardec insiste, não é? Ora, se esses que fizeram o bem, né, qual é a vantagem, né? Qual é a vantagem de fazer o bem? Eles chegam mais depressa ao objetivo. Então, olha só, aqui nós temos um segredo muito importante. Nós queremos avançar no nosso adiantamento? Nós queremos avançar o nosso adiantamento? Sigamos a obra do Pai. Sigamos o que está no Evangelho. Sigamos o que está no Manual de Conduta. Sigamos as leis divinas. Pratiquemos as leis divinas. Praticamos o amor, o ágape, amor, a caridade. Pratiquemos a benevolência, a indulgência, o perdão às ofensas. Pratiquemos isso. Pratiquemos vencer essas nossas paixões, essas nossas mazelas, essas nossas vicissitudes. Eles chegam mais depressa ao objetivo. Depois das dificuldades da vida. Frequentemente são a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. Aquele que não é nem invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos. Então estamos aqui, está explicado qual é o objetivo da encarnação. Por quê? Não é? Ou, melhor ainda dizendo, para que nós encarnamos? Para que nós encarnamos? Primeiro, para o nosso adiantamento. Para nós chegarmos à perfeição. Não existe outro caminho para chegar à perfeição a não ser pela encarnação. Olha só que bacana esse raciocínio. Nós só conseguimos nos adiantarmos. Então, para que encarnação? Nós só conseguimos nos adiantarmos se nós passamos pela encarnação. Nós só conseguimos nos adiantarmos, nós só conseguimos nos chegarmos à perfeição passando pela encarnação. Para que encarnar? Qual é o aprendizado? Primeiro, vencer, suportar as vicissitudes, suportar as mazelas, suportar as más paixões. Esse é o primeiro motivo. Suportar as más paixões. Segundo ponto, nos colocarmos em condição de trabalhar na obra da criação.
seja, nós somos trabalhadores dessa obra. Nós somos trabalhadores nessa construção. Então, ao mesmo tempo que nós estamos nos aperfeiçoando, nós estamos trabalhando o nosso adiantamento, nós estamos trabalhando também nessa obra da criação. Ou seja, nós estamos trabalhando na obra, na nossa obra, na obra de nós mesmos. Nós estamos trabalhando na obra de nós mesmos. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós vencemos as lutas, vencemos as tribulações? Como é que nós vencemos essas más paixões? Trabalhando o nosso autoconhecimento, trabalhando o nosso desenvolvimento intelectual e o nosso desenvolvimento moral. Só dessa forma nós conseguimos então alcançar a perfeição. Olha que maravilha, né? Nós entendermos isso, né? Como é bom quando isso clareia, né? Como é bom nós estarmos lúcidos, como é bom estarmos despertos, não é? Para esse determinismo, né? Para essa condição, para esse entendimento, para essa compreensão, não é? Como é bom, como é bom. Pergunta 134. Que é a alma? Um espírito encarnado. Olha que interessante. Então a alma, né? Todo corpo tem alma, não é assim? Então o que é a alma? Espírito encarnado. Desencarnado é espírito, encarnado é alma. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Né? Eu coloquei aqui para vocês. Então, sem o corpo, espírito. No corpo, alma. As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e se esclarecer. Existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? Existe o laço que une os dois, a alma e o corpo. Qual é a natureza desse laço? Semimaterial, quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo. E lhe é necessário para que possam se comunicar um com o outro. Como se fosse um cordão umbilical, né? É por esse laço que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Comentários de Allan Kardec. O homem é formado, assim, de três partes essenciais: o corpo, ou ser material, análogo aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital; a alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação; e o laço, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, no fruto, o germe, o perisperma e a casca. Então, olha só, nós somos formados de três elementos, né? Três partes essenciais: corpo, alma e perispírito. Na verdade, corpo, alma e perispírito. Né?
Perispírito fica no meio, é o que une, não é? É o que une o espírito, que é a alma, ao corpo. Não é? Então o corpo é matéria, perispírito é o que envolve o espírito e o espírito. Não é? No perispírito nós trazemos todos os registros que o nosso espírito milenar e imortal vem trazendo por meio, através de todas as encarnações, de todo o seu processo evolutivo. Pergunta 136. A alma é independente do princípio vital? A alma é independente do princípio vital? O corpo não é, senão um envoltório. Repetimos sem cessar. O corpo é um envoltório da alma. O corpo pode existir sem alma? Sim. Todavia, desde que o corpo cessa de viver, a alma o deixa. Antes do nascimento, não há ainda união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois que essa união foi estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma, e a alma o deixa. Então deixa de existir o perispírito, e a alma então se desprende. O espírito então se desprende. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado da vida orgânica. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Massa de carne, sem inteligência. Tudo o que desejardes, menos um homem, menos um ser. Né? Então ia ser uma massa de carne e osso, né? Sem animosidade, sem inteligência. Né? Então, funcionaria o sistema fisiológico, mas sem o intelecto. Pergunta 137. O mesmo espírito pode se encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Não, não tem como. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres diferentes. Pergunta 138. Que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? É uma questão de palavras. Nós não a temos. Começai por vos entenderdes vós mesmos. O a espiritualidade não deu atenção para isso. Porque, com as explicações anteriores, não é assim? Com as explicações anteriores deixa de ser útil essa pergunta de Kardec. Pergunta 139. Certos espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Resposta de Kardec. Resposta de Kardec. Não há contradição. Depende da significação das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa. Comentário de Kardec. A palavra alma é empregada para designar coisas muito diferentes.
Alguns chamam assim o princípio da vida, e nessa significação é exato dizer, em sentido figurado, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de onde cada ser absorve uma porção e que depois da morte retorna à massa. Essa ideia não exclui, de modo algum, a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. É a esse ser que se chama igualmente alma, e é nessa significação que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diferentes, os espíritos falaram segundo a aplicação que faziam da palavra e segundo as ideias terrestres de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem uma palavra para cada ideia, e daí a fonte de uma multidão de enganos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que nos entendamos primeiro acerca das palavras. Pergunta 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes, quantas são os músculos e prescindindo, assim, a cada uma das funções do corpo? Isso depende ainda do sentido que se dê à palavra alma, entendida como fluido vital. Se tem razão, se entende o espírito encarnado, está errado. Dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário, sem, por isso, se dividir. Pergunta 140A. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que se reparte entre eles, e mais abundantemente naqueles que são centros ou sede dos movimentos. Mas essa explicação não pode convir à alma considerada como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e deixa na morte. Há alguma coisa de verdadeira na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior e circunda o corpo? Resposta. A alma não está aprisionada no corpo, como um pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta ao seu redor como a luz de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro sonoro. É assim que se pode dizer que ela é exterior, mas não é, por isso, o envoltório do corpo. Então, o nosso espírito, a alma encarnada, ela emana energia, ela emana, não é? Uma luz. Ela manifesta, não é? Como a luz. Então a nossa aura, não é? Ou seja, o quanto que a nossa alma emana de energia a partir do nosso centro, não é? Do nosso espírito, não pode ser considerado que a alma então envolve o corpo. O corpo é um invólucro da alma, ok? Então essa luz que emana, não é? E o perispírito é o conector, é o laço que conecta então a alma ao corpo, o espírito ao corpo. Essa luz, então, é a emanação dessa energia. A nossa alma emana uma energia, né? Ela se manifesta energeticamente através de luz. A alma tem dois envoltórios, um sutil e um leve, que é o primeiro e que chamas perispírito.
O outro, grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o germe em um núcleo, que já o dissemos. Pergunta 142. Que dizer desta outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se completa a cada período da vida? O espírito não é senão um. Está inteiro na criança, como no adulto. São os órgãos ou instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. É ainda tomar o efeito pela causa. 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre essas matérias. Interessante essa pergunta de Kardec, não é? Por quê? Porque vamos voltar um pouquinho atrás nesse trabalho de Kardec, né? O que Kardec fez? Kardec entrevistou vários espíritos. Kardec não sentou com um espírito só e escreveu todas as obras básicas. Não é? Isso é muito importante, esse entendimento. Não é? Lá no início do nosso programa aqui, O Homem Espírita, a gente ilustrou um pouco isso, não é? Os trabalhos de Allan Kardec, os trabalhos do professor Rivail, ele foi um cientista, um pesquisador. Então, quando ele se deparou com aquela inteligência daqueles acontecimentos, daqueles fenômenos das mesas girantes, ele começou então a trabalhar cientificamente, metodologicamente, em torno de toda essa inteligência, em torno de todo esse movimento. Isso é importante entendermos. Então ele, enquanto um cientista, ele enquanto um pesquisador, não é? Ele utilizou de uma metodologia que nós chamamos hoje de discurso, de análise do discurso. Ou seja, ele entrevistou vários espíritos, não é? Então, onde ele tinha notícia que existia um médium que incorporava determinado espírito, ele ia lá visitar aquele médium naquela localidade. Ou então ele mandava cartas escritas para esses médiuns e os médiuns, então, os espíritos respondiam a ele. Ele juntava todas essas informações, não é? Ele consolidava todas essas respostas e começou então a catalogar aquelas respostas mais inteligentes, mais consensuosas, dentro de um critério específico que ele estava utilizando, e ele tinha sempre espíritos superiores o auxiliando em todo esse trabalho, em toda essa construção. Então, por isso ele traz aqui essa pergunta, 143. Por que todos os espíritos não definem a alma do mesmo jeito, da mesma maneira? Então, a resposta dos espíritos para ele, provavelmente essa é a resposta de um espírito superior. Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre essas matérias. Há espíritos ainda com limitações, que não compreendem as coisas abstratas. Como entre vós com as crianças. Há também espíritos pseudo-sábios, que fazem desfile de palavras para se imporem. É ainda como entre vós. Aliás, os próprios espíritos esclarecidos podem se exprimir em termos diferentes que, no fundo, têm o mesmo valor. Sobretudo, quando se trata de coisas que a vossa linguagem é inadequada, para exprimir claramente, precisam de figuras, de comparações que tomais pela realidade. Então, bem explicado aqui, esse espírito que explicou isso para o Kardec. Provavelmente um espírito superior, provavelmente um espírito, né, daqueles que estavam auxiliando Kardec, então, em todo esse desenvolvimento dessa matéria, né, desenvolvimento desse conhecimento. E é importante a gente entender isso também.
né? Como da mesma forma existem, né, no nosso mundo material pessoas mais instruídas, pessoas mais evoluídas e pessoas que determinada fala, né, determinado processo comunicativo, ele diz coisas que talvez do mesmo jeito que outros diriam, no entanto, com uma forma diferente, com uma condição diferente, não é? Então, muito bem explicado aqui, muito bem perguntado, Kardec. Isso é importante para nós também. Não é? Pergunta 144. Que se deve entender por alma no mundo? É o princípio universal da vida e da inteligência, de onde nascem as individualidades. Mas aqueles que servem dessas expressões frequentemente não se compreendem uns aos outros. A palavra alma é tão elástica que cada um a interpreta ao sabor das suas fantasias. Já se atribuiu também uma alma à terra. É preciso a entender como um conjunto dos espíritos devotados que dirigem as vossas ações no bom caminho, quando os escutais, e que, de alguma sorte, são os prepostos de Deus, junto do vosso globo. Pergunta 145. Como tantos filósofos antigos e modernos tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica, sem terem chegado à verdade? Esses homens eram precursores da doutrina espírita eterna. Prepararam os caminhos, eram homens e puderam se enganar por tomarem as suas próprias ideias pela luz. Mas seus próprios erros servem para fazer ressaltar a verdade, mostrando o pró e o contra. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos faz compreender. A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Não. Mas ela está mais particularmente na cabeça, nos grandes gênios, em todos aqueles que pensam muito, e no coração, naqueles que sentem muito e cujas ações se referem à humanidade. Pergunta 146A. Que pensar da opinião daqueles que situam a alma num centro vital? Resposta. Quer dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte do vosso organismo. Uma vez que é para lá que convergem todas as sensações. Aqueles que a situam no que consideram como centro da vitalidade, confundem-na com o fluido ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. Importante estas duas questões para o nosso entendimento de desenvolvimento moral, não é? Pergunta 146 e 146A. Qual é a sede da alma? Não é? Qual é a sede? Onde ela fica? Não é? Se nós pudéssemos ter um local propriamente dito para a alma, né? Onde é que ela fica? Foi isso que Kardec quis entender, né? Onde é que a alma fica? Fica na cabeça? Fica no coração? Fica no estômago? Fica no intestino? Fica em onde, né? Qual órgão, né, a alma fica, não é? Ela fica nos braços, fica na perna, fica no pulmão, ou ela fica no corpo inteiro, né? Onde é que a alma fica? Não é isso? Então, olha só que coisa interessante. Ela está mais particularmente na cabeça,
não é? Nos grandes gênios, em todos aqueles que pensam muito e no coração, naqueles que sentem muito e cujas ações se referem à humanidade. Interessante essa resposta, não é? Se alguém ainda tem essa dúvida, né? Se gostaria de saber aonde que a alma fica, não é? Na verdade, a pergunta poderia ser assim: onde a alma pulsa mais? Entendemos que a alma, então, é o espírito encarnado. Onde que a alma pulsa mais? Então poderíamos entender dessa maneira, né? Pulsa mais na cabeça dos gênios, daqueles que pensam mais. Pulsa mais no coração, daqueles que sentem mais, né? E cujas suas ações se referem à humanidade. Contudo, pode-se dizer, está na pergunta 146A, né? Na resposta da pergunta 146A, contudo, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. Por quê? Porque o nosso espírito está em evolução. E o nosso espírito tem no seu cerne, a centelha divina. Ele sabe para onde ele está indo. O espírito sabe para onde está indo. Inclusive, ele mesmo busca algumas expiações e algumas provas para que ele possa promover o adiantamento, não é? Então, o espírito sabe o que ele está fazendo. O espírito sabe para onde está indo. Nós já respondemos aqui, não é? Nós já vimos aqui, nós vamos ver isso mais profundamente depois, mas nós já vimos aqui que nós recebemos interferências, influências dos espíritos, não é? E já podemos ler aqui, nós vamos ver isso mais profundamente mais à frente. Não é? Se toda vez que nós temos uma dúvida, a primeira resposta, a primeira intuição que nós temos é a resposta nossa, dos nossos espíritos, né? Do nosso próprio espírito. As outras, quando a gente entra em dúvida, quando a gente fica em confusão, é justamente resposta dos espíritos influenciadores, né? Nossos irmãos talvez não tão contentes com o nosso desenvolvimento. Materialismo. 147, pergunta 147. Por que os anatomistas e fisiologistas, e em geral aqueles que se aprofundam nas ciências naturais, são com frequência levados ao materialismo? O fisiologista narra tudo aquilo que vê. Orgulho dos homens que creem tudo saber e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza não pode nada ter ocultado para eles. Então, olha só. Orgulho, né? Orgulho e presunção. Questão 148. Não é de lamentar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? É necessário concluir que eles são perigosos? Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é quem tira deles uma falsa consequência, porque ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os amedronta mais do que querem fazer parecer, e os espíritos fortes são frequentemente mais fanfarrões do que corajosos. O maior número deles não são materialistas, senão porque não tem nada para encher esse vazio, diante do abismo que se abre diante deles.
Mostre-lhes uma âncora de salvação, e ela se agarrarão apressadamente. Comentário de Kardec. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos senão a ação da matéria a que atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo senão a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida senão pelo funcionamento dos órgãos, que viram-se apagar, frequentemente pela ruptura de um fio, e não viram nada mais que esse fio. Pesquisaram se restava alguma coisa, e como não encontraram mais que a matéria que se tornara inerte, e não viram a alma se escapar, não a puderam apanhar, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria, e assim, depois da morte, nada havia do pensamento. Triste consequência se assim fora, porque então o bem e o mal não teriam finalidade. O homem teria razão em pensar senão em si mesmo e em colocar acima de tudo a satisfação dos seus prazeres materiais. Os laços sociais se romperiam e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de serem gerais. Pode-se mesmo dizer que são muito circunscritas e não constituem senão opiniões individuais, pois em parte alguma ainda se constituíram em doutrina. Uma sociedade apoiada sob essas bases carregaria em si o germe da sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente o pensamento de que tudo para ele não se acaba com a vida. Tem horror ao nada, obstina-se inutilmente contra a ideia do futuro. Quando chega o momento supremo, e são poucos os que não perguntam ou o que vai ser deles, porque a ideia é se deixar a vida para não mais retornar, tem qualquer coisa de dolorosa. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta eterna de tudo aquilo que amou? Quem poderia ver, sem pavor, abrir-se diante de si o abismo imenso do nada, onde virão se dissipar para sempre todas as nossas dificuldades, todas as nossas esperanças, e se dizer que, depois de mim, nada mais que o vazio? Tudo acabado para sempre, ainda alguns dias a minha lembrança terá se apagado na memória daqueles que se sobreviveram. Bem cedo não restará nenhum traço de minha passagem sobre a terra. O próprio bem que fiz será esquecido pelos ingratos que eu o servi. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva que aquela do meu corpo ruído pelos vermes. Este quadro não tem alguma coisa de apavorante e de glacial? De frio? A religião nos ensina que não pode ser assim e a razão nos confirma. Mas essa existência futura, vaga e indefinida, não tem nada que satisfaça o nosso amor pelo positivo. É o que para muitos engendra a dúvida. Temos uma alma, mas o que é a nossa alma? Ela tem uma forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Alguns dizem que é um sopro de Deus. Outros uma centelha. Outros uma parte do grande todo. O princípio da vida e da inteligência. Mas, o que tudo isso nos ensina? Que nos importa ter uma alma, se depois de nós ela se confunde na imensidade como as gotas de água do oceano? A perda da nossa individualidade não é para nós como nada? Disse ainda que ela é imaterial. Mas uma coisa imaterial não poderia ter proporções definidas? Para nós isso não é nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou infelizes segundo o bem ou o mal que houvermos feito. Mas qual é essa felicidade que nos separa do seio de Deus? É uma beatitude? Uma contemplação eterna sem outra finalidade de cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou uma figura?
A própria igreja o entende nesta última acepção, nas quais são esses sofrimentos. Onde está o lugar do suplício? Numa palavra que se faz, que se vê nesse mundo que nos espera a todos? Disse que ninguém voltou para nos prestar contas. É um erro. E a missão do Espiritismo é precisamente de nos esclarecer sobre esse futuro, de nos fazer até certo ponto atingi-lo com um dedo e com o olhar, não mais pela razão, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, isso não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um entende a sua vontade. Que os poetas embelezam suas ficções ou semeiam imagens alegóricas que nos enganam é a realidade que se nos apresenta, pois que são os próprios seres do além-túmulo que vêm nos descrever sua situação, dizer-nos o que fazem, que nos permitem assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua nova vida, e por esse meio mostrar-nos o destino inevitável que nos está reservado, segundo nossos méritos e os nossos deméritos. Há nisto algo de antirreligioso? Muito ao contrário, uma vez que os incrédulos aí encontram a fé e os indecisos uma renovação de fervor e de confiança. O Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião. Uma vez que é assim, é porque Deus o permite, e Ele o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem, pela perspectiva do futuro. Muito bom, muito bom. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que maravilha! Muito importante nós entendermos essas questões e sabermos diferenciar a materialidade do corpo, da alma, do espírito, da nossa existência, por que nós estamos aqui, por que nós estamos encarnados. Isso é de suma importância para nós. Fazendo um resumo bem objetivo, entendemos então por que a encarnação. Para que nós nos encarnamos? Encarnamos então para que nós possamos adiantarmos na direção da perfeição. E como é feito isso? Alcançamos isso através, então, do vencimento, né? Do esforço que nós temos em vencer as nossas paixões, em vencer as nossas lutas, as nossas atribulações. Alcançamos esse adiantamento por meio desse desenvolvimento intelectual e moral. E como se dá isso? Isso se dá por meio do nosso autoconhecimento. E entendemos que nós, então, somos corpo, alma e perispírito. Entendendo que a alma é o espírito encarnado. A alma, então, é considerada o espírito encarnado. Sem o corpo, espírito. Com o corpo, alma. E qual é o elemento que conecta a alma ao corpo? Perispírito. A alma, então, não é material. O que é material é o corpo. E tudo que nós fazemos com apego a essa materialidade, nós estamos distante do que o nosso mestre nos ensina. O outro objetivo da encarnação é trabalharmos, estarmos à disposição do entendimento, da preparação, sermos preparados para trabalharmos na obra da criação. Ou seja, trabalharmos em nós mesmos. Somos os trabalhadores da última hora. Somos considerados aqueles que trabalham em função da criação, da obra da criação.
trabalhamos servindo a obra da criação. Por isso aqui encarnados. Então, principalmente, para que nós possamos vencer as nossas tribulações. Gratidão, gratidão, gratidão maior, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse projeto, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo guardião, gratidão a todos os irmãos que foram conduzidos aqui até esse momento de trabalho, de oração, de evangelização, de desenvolvimento intelectual e moral, todos os irmãos que foram trazidos até aqui, encarnados e desencarnados. Gratidão por você que nos acompanha aí assistindo presencialmente, por você que vai nos assistir depois, gravado, programa gravado aqui no Instagram ou mesmo lá no canal do YouTube. Gratidão a todos vocês. Excelente fim de segunda-feira e uma semana abençoada, se Deus quiser. Fiquem com Deus, beijo no coração e até a nossa próxima segunda-feira, se Deus quiser, com os caminhos de Paulo, o homem espírita e o projeto Despertar às 6 horas da manhã. Fiquem com Deus, até a próxima segunda-feira. Beijo no coração, tchau!